A formiga e o elefante, colegas de casa, num apartamento minúsculo, mas cheio de luz, no último andar de um prédio antigo. Moravam dois inquilinos muito especiais. Eduardo, uma formiga operária meticulosa e organizada, e Elias, um elefante jovem, bondoso, mas um pouco desastrado. A parceria havia nascido da necessidade. O aluguel na cidade estava impossível e os dois, cada um à sua maneira, estavam começando a vida longe de suas famílias. Eduardo buscava fazer carreira no grande formigueiro corporativo da Praça Central. Elias, um artista sensível, sonhava em se tornar um pianista, apesar das óbvias dificuldades com teclados de tamanho normal. O primeiro dia foi um choque de realidades. Para Eduardo, viver com Elias era como morar numa zona de desastre natural constante. Cada passo do elefante era um pequeno terremoto que derrubava os enfeites da estante. Quando Elias se virava para pegar um livro, sua cauda varria, sem querer, a meticulosa pilha de relatórios que Eduardo levara horas para organizar. Elias, por favor, gritava Eduardo, minúsculo e furioso, segurando um grão de areia como se fosse um escudo. Antes do Say Mover, respire e olhe ao redor. Pense na escala micro. Mil desculpas, Edu. Roncava Elias, com voz profunda e genuinamente arrependida, tentando em vão recolher os papéis com a ponta da tromba, muitas vezes piorando a bagunça. Eu não vi. É tudo tão pequeno. Para Elias, viver com Eduardo era como ser monitorado por um inspetor de trânsito rigoroso. A formiga deixava bilhetes por toda parte, pratos na pia, menos favor lavar. Elias usava a pia como taça, chão molhado, perigo de escorregão. Elias tomava banho com uma mangueira no quintal improvisado. Sua comida, pacotes gigantes de folhas e frutas, era constantemente realocada para otimizar o espaço. O ápice da tensão ocorreu numa sexta-feira. Eduardo havia preparado uma apresentação crucial para sua chefe, a rainha do formigueiro, usando grãos de areia coloridos dispostos em padrões complexos sobre a mesa de centro. Enquanto isso, Elias, inspirado por uma melodia linda, decidiu praticar uma nova sonata. Ao se emocionar com o crescendo, ele se levantou e pum, um sopro poderoso, involuntário, saiu de seu corpo. Não era um terremoto, era um furacão. Os grãos de areia de Eduardo voaram como um caleidoscópio em fúria, misturando-se para sempre com migalhas de biscoito e poeira. A apresentação estava arruinada. Eduardo ficou paralisado por um segundo. Depois subiu no braço do sofá até ficar na altura dos olhos melancólicos de Elias. Chega, disse a formiga, sua voz fina trêmula de raiva e frustração. Isto não está funcionando. Voca e grunge, desatento e vive num mundo que não é feito para você aqui dentro. Você destruiu semanas de trabalho. Elias baixou a cabeça. Suas orelhas grandes caíram como cortinas tristes. Você tem razão, disse ele, quase um sussurro. Eu sou um elefante. Eu não consigo ser delicado. Eu só queria tocar a minha música. Talvez eu realmente não devesse morar entre paredes. Naquela noite, um silêncio pesado pairou sobre o apartamento. Eduardo, olhando para o caos na mesa, sentiu uma pontada de remorso. Ele lembrou como Elias, na semana anterior, usara sua tromba para alcançar uma janela alta e trazer um raio de sol exato para seu pequeno jardim de musgo. Lembrou do chocolate quente que Elias aquecia para ele, colocando uma gota perfeita numa tampinha de garrafa. Elias
por sua vez, olhava suas grandes patas. Ele admirava a determinação incansável de Eduardo, como ele transformava grão por grão em algo ordenado. Lembrou-se de quando estava com saudades da manada e Eduardo. Sem dizer uma palavra, organizara uma noite de cinema com seu projetor de luz de vagalume, mostrando imagens da savana na parede. Na manhã seguinte, Eduardo foi até Elias, que tentava, em vão, fazer caber sua massa no fogãozinho. Elias menos começou a formiga, eu fui rígido. Meu mundo é de precisão, mas o seu é de escala. Talvez eu precise aprender a ver além do meu grão de areia. Elias sorriu, um sorriso que iluminou o cômodo. E eu preciso aprender a pisar com mais cuidado no seu mundo, Edu. Que tal fazermos um acordo? O acordo foi revolucionário. Divisão vertical do espaço. A parte de baixo do apartamento, do chão até 1 metro de altura, era o reino de Eduardo. Ali, Elias só entrava com extrema cautela e sempre descalço, o que reduziu os tremores em 80%. A parte de cima, das prateleiras para o alto, era o domínio de Elias, onde ele poderia guardar suas coisas grandes sem medo de esmagar nada. Eles também descobriram que suas habilidades se complementavam perfeitamente. Eduardo se tornou o maestro da logística. Ele planejava as compras, organizava os armários com um sistema de cordas e polias que Elias operava e mantinha as finanças em ordem. Elias se tornou o guardião e o coração. Com sua força, instalou prateleiras altas, consertou vazamentos com uma ponta de dedo bem colocada e seu ouvido apurado detectava qualquer ruído estranho no prédio. Sua música, agora tocada em horários combinados, enchia o apartamento de uma beleza que até Eduardo aprendera a amar. Um dia, um rato valentão tentou invadir o apartamento pelo buraco da janela. Eduardo sozinho teria sido uma refeição. Elias, sozinho, nem teria visto o intruso. Mas juntos foram imbatíveis. Eduardo, com sua visão aguçada, guiou Elias. E Elias, com um sopro preciso e poderoso de sua tromba, expulsou o rato para longe. A fama do apartamento da formiga e o elefante se espalhou. Era o lugar mais organizado, criativo e seguro do prédio. Eles haviam descoberto que colegas de casa não precisam ser iguais. Na verdade, as diferenças, quando respeitadas e transformadas em alianças, são o que tornam um lar forte e único. Eduardo aprendeu a olhar para cima e apreciar a vista ampla. Elias aprendeu a olhar para baixo e valorizar os pequenos detalhes. E no apartamento minúsculo, mas agora perfeitamente harmonioso, a formiga e o elefante provaram que tamanho não é documento e que a maior força de um lar está na gentileza e na inteligência de se adaptar. Juntos, eles não eram apenas colegas de casa, eram uma equipe. A harmonia no apartamento do último andar tornou-se lendária. Os outros moradores do prédio, inicialmente céticos, agora buscavam os serviços da dupla improvável. Dona Maristela, uma senhora viúva do 3º andar, foi a primeira a bater à sua porta. Meus netos vêm visitar e o apartamento está uma bagunça. Vocês conseguem me ajudar a organizar? Perguntou, olhando com curiosidade de Eduardo para Elias. A missão
foi um sucesso. Eduardo tornou-se o estrategista, criando um mapa detalhado de cada cômodo, identificando zonas de perigo como vasos frágeis e pontos de armazenamento ideal. Elias era a força de execução gentil, movendo móveis com precisão cirúrgica, alcançando os lugares mais altos para limpar e usando sua tromba como um aspirador de pó natural e silencioso para os cantos. Em troca, Dona Maristela lhes pagou com uma torta de maçã do tamanho de uma roda de carroça, que alimentou Elias por uma semana e Eduardo por um ano. Foi assim que nasceu Micro e Macro Soluções Domésticas, a primeira empresa de organização e pequenos reparos da cidade, gerida por uma formiga e um elefante. O cartão de visitas, desenhado por Eduardo, mostrava uma formiga segurando uma bandeira no topo da orelha de um elefante, que, por sua vez, equilibrava delicadamente um vaso com a ponta da tromba. O slogan era: "Cuidamos do seu lar em toda a escala", mas nem tudo foram flores ou folhas gigantes. A fama trouxe um novo desafio: o inspetor de condomínio, Sr. Lacerda. Um homem inflexível e apegado ao regimento, ele via a presença de Elias no prédio como uma infração gravíssima. Um paquiderme em um apartamento de 50 metros quadrados? Isso é um risco estrutural. O barulho, a carga no elevador, vociferava ele, batendo uma pasta contramão. Eduardo tentou argumentar com lógica, mostrando recibos, contratos e até um laudo de um amigo engenheiro besouro, atestando que o peso de Elias era bem distribuído. Mas o senhor Lacerda não ouvia. Ele só enxergava um elefante onde, em sua opinião, não deveria haver um... A tensão chegou ao auge quando o Sr. Lacerda ameaçou levar o caso à Assembleia de Condôminos para votarem a expulsão de Elias. Eduardo ficou desolado. Elias, sentindo-se um fardo novamente, começou a empacotar suas partituras. "Não, Elias", disse Eduardo, subindo em sua tromba. "Não vamos desistir. Nós transformamos este lugar em um lar e vamos provar ao Sr. Lacerda que você é o melhor condômino que este prédio já teve." Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.